Olá, hoje vamos falar sobre temporização do caminho de dados para microinstrução 1. Aqui alguns esclarecimentos para vocês. Bom, o objetivo deste vídeo é mostrar as características básicas sobre temporização em relação ao funcionamento da comunicação através dos caminhos de dados entre ULA e registradores. Agenda. Vamos ver os eventos de entrada e saída, influências do clock, funcionamento, tempo de propagação, analogia dos subciclos, algumas considerações finais e as referências. No vídeo anterior, cujo tema era Caminho de Dados para Microinstrução 1 (IJVM), vocês viram que na ULA existem vários eventos de entrada e saída, onde essa comunicação é feita entre a própria ULA e os registradores, seja ele PC, MBR, SP, MDR e etc. A temporização destes eventos pode ser otimizada, de forma a ler e escrever o mesmo registrador em um único ciclo. Como é mostrado na figura, um pulso curto é produzido no início de cada ciclo do relógio. Já vimos também, no vídeo a respeito de relógio de computador, que não necessariamente esse pulso precisa ser advindo do relógio principal. Na borda de descida do pulso, os bits que comandarão todas as portas são ajustadas, o que leva um tempo finito e é possível de estimar, seja ele ΔW. Depois disso, o registrador utilizado é pedido e conduzido a barramento B. Existe um tempo para que esse valor fique estável, é chamado de ΔX. A partir disso, a ULA e o deslocador começam a operar com dados válidos. Após isso, um outro ΔY é necessário para que as saídas da ULA e do deslocador estejam estáveis. Fora isso, é necessário ainda um ΔZ adicional para que os resultados sejam propagados pelo barramento até os registradores, onde podem ser carregados na borda de subida do próximo pulso. Observe que são 4 tempos distintos. A carga deve ser acionada pela borda de subida do próximo pulso e de forma rápida, de modo que, se alguns dos registradores de entrada forem alterados, o efeito não será sentido no barramento C, até muito tempo após os registradores terem sido carregados. Também na borda de subida, o registrador que comanda o barramento B para de comandá-lo para se preparar para o próximo ciclo. É importante notar que, ainda que não haja nenhum elemento de armazenamento no caminho de dados, há um tempo de propagação finito que passa por ele e qualquer alteração no barramento B só provocará uma alteração no barramento C após um tempo finito. Isso é devido aos atrasos finitos de cada etapa. Por consequência, mesmo que um armazenamento altere um dos registradores de entrada, o valor estará guardado em segurança no registrador, muito antes que o valor errado que está sendo colocado no barramento B possa alcançar a ULA. Para que esse modelo funcione, é necessário rigidez na temporização, e ainda um ciclo de relógio longo, pois vimos que existem vários momentos que pedem um tempo mínimo de propagação entre a ULA conhecida e uma carga rápida dos registradores pelo barramento C. Um modo um pouco diferente de ver o ciclo de caminho de dados é imaginá-lo fragmentado em subciclos implícitos, onde o início do subciclo 1 é acionado pela borda de descida. No subciclo 1, os sinais de controle são ajustados, ele também é chamado de ΔW. No subciclo 2, também chamado de ΔX, os registradores são carregados no barramento B. No subciclo 3, também chamado de ΔY, a operação da ULA e o deslocador. No subciclo 4, também chamado de ΔZ, os resultados se propagam ao longo do barramento C, de volta aos registradores. Na borda de subida do próximo ciclo de relógio, os resultados serão armazenados nos registradores. Lembrando que esse modo de ver é apenas uma imaginação, pois não há nenhum pulso de relógio ou outros sinais explícitos que indiquem a ULA quando operar ou que digam aos resultados que entrem no barramento C. Na verdade, a ULA deslocador funciona o tempo todo, mas fora desses períodos definidos anteriormente, o que tem nas entradas e saídas deles são apenas dados que não contêm nenhum tipo de informação. São lixo de memória. Os únicos sinais explícitos que comandam os caminhos de dados são a borda de descida do relógio, que inicia o ciclo do caminho de dados, e a borda de subida, que carrega os registradores a partir do barramento C. Cabe aos engenheiros de projeto garantir que o tempo
ΔW mais ΔX mais ΔY mais ΔC venha suficientemente antes da borda de descida para fazer com que o registrador carregue trabalho o tempo todo.